Dorival Júnior corre risco de demissão no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também tudo sobre a estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desculpa pela voz, tô meio rouco por aqui, mas pedi para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a seleção brasileira, que decepcionou em campo, mas garantiu a maior audiência da Globo em 2025. Diante da expectativa criada com a estreia de Carlo Ancelotti dirigindo a seleção brasileira, a média de audiência da Globo foi de 29 pontos, com picos de 30, a maior audiência da Globo do ano de 2025, o que mostra também como a audiência da Globo tem caído. De qualquer forma, esse resultado supera o Argentina 4, Brasil 1, que era até então a maior audiência da Globo, com 27 pontos no mês de março. Para desespero dos responsáveis pela Globo, a maior audiência do futebol no Brasil em 2025 segue sendo da rival Record, maior audiência do futebol e também já registrada na temporada. Final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras teve picos de 32 pontos na TV Record. Sobre o jogo do Brasil com o Equador, o Brasil se sustentou bem defensivamente, até porque o Equador não tinha peças importantes para o ataque, como Ener Valencia e também Gonzalo Plata. Então o Equador tinha a bola, mas conseguia agredir pouco a seleção brasileira. Já a seleção brasileira, com a bola nos pés, teve muita dificuldade, criou poucas oportunidades, teve uma grande chance a partir de uma roubada de bola do Estevão, que não foi bem concluída. O 0-0 acabou sendo justo. O Brasil é o quarto colocado na tabela de classificação com 22 pontos. Ele ainda pode perder uma posição se a Colômbia vencer seu jogo nessa sexta-feira. Só para completar, importante lembrar que o Brasil se classifica para a Copa do Mundo de forma automática se vencer o Paraguai na próxima terça-feira. E se a Venezuela somar no máximo 3 pontos hoje e na terça-feira, e a Bolívia fizer no máximo 4 pontos hoje e na quarta-feira. Só para arrematar sobre a seleção, campanha do Brasil como visitante nas eliminatórias bastante ruim. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Destaque negativo também para Vinícius Júnior, que com a camisa da seleção soma 40 jogos, 6 gols e 5 assistências. Para falar sobre o Corinthians e a pressão em cima de Dorival Júnior, será que dá para dizer que o ex-técnico da seleção já corre risco de cair no timão? Não. Por enquanto não há movimento nesse sentido, mas ele já vem sendo bastante criticado por torcedores comuns e até torcedores organizados. O Alê, presidente da Gaviões da Fiel, a maior organizada do Corinthians, disse o seguinte, abre aspas, não tem um time taticamente falando. Já vimos o Martínez na ponta, o Ranieri de meia, que loucura é essa? A gente foi até um pouco injusto com o Ramon, tá ligado? Com o Emiliano também, porque a gente precisava ver uma evolução tática e a gente não tá vendo nada até agora, disse o Alê. Importante contar que desde que o Dorival foi contratado, foram 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas uma sequência bem tranquila de jogos contra adversários de qualidade bastante duvidosa. É a partir de agora que o Corinthians passa a pegar adversários bem mais complicados. E o problema é que o Corinthians já se complicou diante de adversários mais fáceis. Não marca a 3 partidas e por consequência não vence a 3 jogos. Foram 2 empates contra a Vitória e Galo e a derrota que causou a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Importante contar que o contrato do Dorival Júnior só se encerra em dezembro do ano que vem e a multa rescisória é astronômica. Só para completar sobre o timão, é importante destacar que o Alê, o presidente da Gaviões, também contou que tem a informação de jogadores do Corinthians indo a uma balada com frequência em Moema. E ele assegurou que a torcida organizada está de olho nesse movimento. Só para completar uma boa notícia no timão, Guilherme Biro vai mesmo jogar no Sarjá de forma definitiva, operação de 14 milhões e 200 mil. Corinthians que já havia faturado 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Com mais esses 2 negócios do empréstimo e a compra em definitivo, a geração do Biro, de atletas nascidos entre 2004 e 2006 e com passagem pela base do Corinthians, já garantiu 277 milhões de reais. Fizeram parte de vendas de jogadores do Corinthians, o Moscardo, o Pedro, o Wesley, Felipe Augusto e João Costa. E o Corinthians ainda tem outros potenciais para aumentar esse valor, como por exemplo o Breno Bidon, Kaique, Léo Maná, Cauê e Felipe Longo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ontem, no programa do Neto e no vídeo de hoje cedo, que Patrick, zagueiro revelado na Lusa e que pertence ao Novo Horizontino, está em tratativas com o Corinthians. Não é um nome novo, ele já havia sido oferecido em janeiro,
Na oportunidade, o Ramon Dias não se empolgou tanto, o Dorival gostou mais. Zagueiro canhoto, mais jovem, pode jogar até como lateral esquerdo. A negociação está acontecendo, tá? Sei que o Corinthians também quer jogador de lado de campo. A impressão que o Dorival tem é de que falta atacante de velocidade e falta também jogador para o meio campo. Os caras estão tentando, mas ao mesmo tempo, nessa semana surgiu a informação de que o Corinthians tem uma lista com 12 atletas disponíveis para o mercado. Não é que o Corinthians vai dispensá-los, mas que o Corinthians gostaria de negociar. O Alex Santana já foi para o Grêmio, empréstimo de R$560 mil até dezembro, 100% dos salários pagos pelo Grêmio. O Giovani tem contrato só até o fim desse mês e não quis renovar. Então são 10 que ainda estão à disposição, alguns jovens que sairiam para ganhar experiência, como o Donelli, o Léo Maná e o Kaique, atacante formado na base. Outros com a intenção de diminuir a folha, como, por exemplo, o Félix Torres e o Igor Coronado. Félix Torres, que foi contratado por mais de R$30 milhões, Coronado, que custa mais de R$2 milhões por mês em salários. Beleza? Fabiano Teles, o Augusto Melo ontem no programa do Bem já falou uma quantidade de mentiras. Meu Deus, o camarada é cara de pau demais. Abraços, Fabiano de Ubá. A grande dúvida que eu tenho não é se ele é mentiroso ou não, mas se ele acredita nas mentiras que ele conta ou não. Porque, de fato, a impressão que eu tenho é que o Augusto é uma máquina de contar mentira, uma atrás da outra. E ele não para de se complicar, né? Porque, por exemplo, a Polícia Civil divulgou que foram feitos 152 mil reais em depósitos picados numa conta do Augusto, tá? Isso está sendo investigado. Esses depósitos entre dezembro de 23 e abril de 2024, todos os depósitos inferiores a R$2 mil e sempre em dinheiro. Isso tem chamado muita atenção. A impressão que a polícia tem é de que esses depósitos frequentes em dinheiro e com valores baixos seriam para que não se identificasse de onde está vindo a origem dos recursos, tá? O Augusto se defendeu afirmando que tem um estacionamento e também um restaurante, deixa eu só ver se é restaurante, e que ele tem um estacionamento e um comércio, e que por isso ele tem acesso a dinheiro vivo, e é por isso que os depósitos estavam sendo feitos dessa maneira, tá? Foram 16 depósitos em dezembro de 23, 17 em janeiro, 10 em fevereiro, 17 em março e abril, tá bom? Total de 152 mil reais. Esse é o mais novo problema com o qual o Augusto tem de se preocupar. Hora de falar sobre Verratti. O centroavante do Vasco teve proposta para treinar e jogar no Corinthians. Quem fez a revelação foi Emiliano Dias, auxiliar técnico do pai dele, o Ramon Dias. Enquanto técnico e auxiliar do Timão, o Emiliano e o Ramon trabalharam por essa negociação e o Emiliano escancarou todos os detalhes do acordo, ou da tentativa do acordo. Disse o Emiliano, abre aspas, eu quis trazer o Verratti para o Corinthians, mas ele está muito vinculado ao Vasco. Eu brincava com ele e ele respondia, é difícil, estou muito bem aqui, a família gosta do Vasco, sou o capitão do time e também não sei se eu iria jogar no Corinthians com o Yuri Alberto e Memphis. E aí o Emiliano completa, ele não quis sair do Vasco, mas eu sabia que já era difícil, de qualquer forma joguei a bola. E esse jogador é top, afirmou o Emiliano Dias. Cheguei a contar para vocês muitos meses atrás, enquanto o Emiliano e o Ramon trabalhavam no Timão, sobre essa tentativa de negociação que acabou frustrada exatamente por conta do Verratti. Jogador que no Vasco ganha 760 mil reais por mês. São vários os jogadores do Corinthians que têm vencimentos maiores. Hora de falar sobre o Corinthians com depósitos suspeitos na conta de Augusto Melo. A Polícia Civil afirma que o Augusto recebeu depósitos em dinheiro que totalizam 152 mil reais. Depósitos entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Importante lembrar que esses depósitos param a partir do momento do escândalo e a crise vai de bet, com investigação policial e tudo. A suspeita da polícia se dá porque esses depósitos feitos em dinheiro já não são algo comum e, para complicar, esses depósitos eram bem picados. Na maioria deles, valores inferiores a 2 mil. Uma série de depósitos com 100 reais. A impressão que se tem da polícia é de que isso é para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Entre aqueles que fizeram depósito está o Cadu Melo, sobrinho do presidente e conselheiro alvinegro. A polícia registrou 16 depósitos no mês de dezembro de 2023, totalizando R$ 41.750, 17 depósitos em janeiro, totalizando R$ 29.700, janeiro do ano passado. 10 depósitos em fevereiro do ano passado, R$ 18.250, mais 17 depósitos em março,
R$ 30.700 e outros 17 depósitos em abril, R$ 31.770. O Augusto afirma que é proprietário de um estacionamento e de um comércio, até por isso é muito comum que exista uma rotação de dinheiro vivo. Por conta disso, os depósitos são absolutamente justificáveis. Só para lembrar que o Augusto foi recentemente indiciado pela polícia em 3 crimes. Formação de quadrilha não, furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro por conta do pagamento, por conta de um dinheiro que foi depositado pelo Corinthians a um laranja, suposto intermediário, no acordo com a Vaidbet. Esse dinheiro foi parar em uma empresa ligada ao crime organizado. Tinha contado pela manhã que para falar a verdade, contei no programa do Neto de ontem e reafirmei no vídeo de hoje cedo que o Corinthians tem negociação com o Patrick, zagueiro que pertence ao Novo Horizontino, tá? Aí eu acabei de ler agora que o Samir postou, Samir Carvalho, que o Corinthians fez uma proposta pelo zagueiro Patrick, que pertence ao Novo Horizontino, clube disputa a Série B. A informação que eu tenho é de que já havia o aval do Dorival Júnior e a partir daí as negociações estão em andamento, tá? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para vocês não ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos com tudo pra cima, vamos que vamos, tchau, fui.